Pronto. Então, voltando, a gente vai fazer a leitura aí do texto, desse texto lindo, Um Fio de Amizade, na página 28 de português, 28 e 29, né? É um poema, só que ele é um poema diferente, não é só um poema com versos e tal, falando de coisas assim. Mas ele é um poema narrativo, ou seja, ele, ao mesmo tempo que tem versos e rima, ele também vem contando uma história de dois amigos, né? Vocês vão já descobrir aí, a Manuela e o Bruno, que são vizinhos. Você vai fazer primeiramente a leitura silenciosa desse texto, tá bom? E aí depois nós vamos fazer a leitura aqui em grupo. E depois eu quero mostrar algumas coisas sobre esse texto, algumas palavras que vocês acho que não conhecem, então eu quero mostrar aqui para vocês, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura, começando agora. Vamos então começar a leitura. E aí, gostaram do texto? Uma gracinha, né? Muito bonitinha a história. Legal. Como você faz para ter novos amigos? E aí vem o texto, a história, né? Um fio de amizade. Eu vou fazer a leitura, agora que vocês já fizeram a leitura silenciosa, então vocês já estão familiarizados com o texto. E agora você vai ouvir com atenção a minha leitura, tá bom? Manuela e Bruno são vizinhos. Vivem em uma grande cidade. Pela janela se observam. Talvez tenham a mesma idade. Manuela espicha o pescoço, fica num alvoroço, se esconde atrás da cortina, mas, curiosa, a menina não deixa de espiar. Aí, ó, entre aspas, quer dizer que é como se fosse uma fala, né? Ele tem um livro na mão, será uma lição? Ou um livro de ficção? Uma história de aventura? Uma pesquisa para a escola? Bruno é desconfiado. Espia de canto e tenta disfarçar o espanto. Mas, deitada em sua cama, arquiteta, ou seja, planeja, né? Eu nunca a vi no parque, nem no clube. Será que ela tem bicicleta? Será bailarina? Tímida? Quieta? Ou tipo aventureira, perguntadeira, atleta? Certa tarde, o menino acenou, ó, acenou. Manuela sorriu sem jeito, corou. Respirou fundo, tomou coragem, abriu a janela e mostrou a força da goela, da garganta. Eu me chamo Manuela. E aí ele devolveu. Eu sou o Bruno. O garoto também gritou forte, mas faltou alguma sorte. Na rua era tanta zoeira que a voz deles sumiu na poeira. De repente veio uma ideia, uma super invenção. Coisa de menino curioso, cheio de imaginação. Buscou na cozinha um barbante que fosse forte o bastante e amarrou em sua ponta um prendedor de roupa. Calculou a distância, o ângulo e a direção e anotou passo a passo num papel de pão. Se a vizinha cooperasse e tivesse atenção, um sistema de roldanas seria a solução. E com um laço de peão, lançou seu invento ao vento, com jeito, cheio de efeito. Bingo! Acertou o parapeito da janela de Manuela. Com capricho e cuidado, a menina fez sua parte, e em poucos minutos ficou pronta a obra de arte. Um simples fio de barbante para nascer a amizade, entre duas crianças vizinhas em uma grande cidade. E no varal improvisado, todo dia acontecia um vai e vem animado, de cá para lá, nomes, telefones, mensagens, de lá para cá, desenhos, fotos, bobagens. E mesmo havendo outros fios para poder conversar, fio de internet, de telefone, ou até mesmo sem fio pelo celular, todos os dias eles trocam bilhetes, recados ou pequenos presentes, pelo barbante que os une, só para não perder o costume. Muito bem. Esse é o texto Um Fio de Amizade, como eu disse, um poema. E esse poema, ele é um poema narrativo, né? Você vê que até em alguns momentos tem uma fala do personagem. Tem um momento que aparece um travessão. Lembra que a gente já falou sobre travessão? É aquele tracinho assim que vem antes da fala do personagem. Então, tem fala do personagem, tem aspas, que significa que é uma citação do que o personagem estaria falando ou pensando. Então, esse é o nosso texto. Aqui na página 30, ele vai pedir para a gente fazer algumas
responder algumas perguntas sobre esse texto. Mas antes disso, antes da gente chegar aqui na página 30 e 31, que é o que nós vamos fazer hoje, tá bom? A 30 e a 31. Eu quero perguntar, quem sabe o que é roldana? Alguém sabe? O que são roldanas? Se alguém souber, liga o microfone. Eu não sei, não. Eu não sei, não. Sabe não? Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês verem o que é, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhadinha aqui, gente, o que é. Olá, Marta. Já estão a brincar com a ciência por trás de pesos, massas, forças e roldanas? Claro. É verdade. Hoje vamos divertir-nos com física. Vou desligar aqui o áudio deles para vocês me ouvirem. Aqui eles estão tentando puxar, né, o peso de alguns objetos usando essas roldanas, ó. Tá vendo o fio passando? Aí é uma corda, né? Porque eles precisam que ela seja bem grossa. Mas, olha, estão vendo a ideia como é que é? Ó? A roldana é como se fosse uma roda. E nela passa um fio. E aí, com isso, ajuda a puxar coisas pesadas. Foi criado para isso. Mas, no caso da nossa história, ele é usado de um lado para outro, não de cima para baixo, para puxar peso. Mas ele era usado da casa da Manuela para a casa do Bruno. E ali, a roldana, ela não era para carregar peso. Ela servia para levar e trazer mensagens. Então, conforme eles iam puxando, o fio ia rodando e trazendo as cartinhas que uma dava para o outro, o desenho, né? Ou até as bobagens, como diz no texto. Então, isso é uma roldana. Estão vendo como funciona? Conforme um vai puxando de um lado, o fio vai rodando do outro. E a roldana vai fazendo girar ali o fio. Viram que interessante? Deu para entender um pouquinho o que é a roldana? Pronto, então só que lá, no caso, não era para puxar uma coisa pesada de cima para baixo. Girava assim, de um lado para outro, né? Pelo que a gente entendeu, eles eram vizinhos de frente, cada um morando num prédio, e aí, de um lado para outro, eles mandavam. Mandavam o quê? Eu tenho até aqui umas coisinhas, né? Que a gente guarda de antigas. Ó, cartinhas. Ah, e ele diz que pendurava assim, né? Ó, pendurava as cartinhas no prendedor, no fio, e aí ó, ia passando. Conforme fosse puxando o fio de um lado, ele ia levando para o outro. Ou então vinha daqui para cá. E aí de lá, ela mandava um desenho, um cartão, e aí vinha de cá para lá, e de lá para cá. Trazendo cartinha, trazendo desenho, trazendo números, né? Que ele falou aqui, trocando os telefones, mensagens. Então, essa era a função da roldana, que foi a super invenção do garoto, né? Do Bruno. Vocês viram que ele falou que ele anotou as explicações, né? No papel de pão, aquele papelzinho marrom, e jogou para a menina, e ela finalmente conseguiu alcançar, e aí eles conseguiram se comunicar através desse processo. Agora, vamos lá. Deixa eu ver aqui, para a gente poder visualizar, fazer a atividade juntos, tá bom? Vamos lá. Aqui a tarefinha é o seguinte: leve o fio de barbante até a janela de Manuela, olha o Bruno ali, e descubra qual a finalidade do texto. O texto é muito bonito, né? A gente já sabe que é um poema, que ele está narrando uma história de dois personagens, mas qual a finalidade dele? Aí tem 4 janelas. Veja se você consegue levar o fiozinho que sai da janela dele e ver em que janela vai chegar. Vamos ver quem vai achar aí. Se a vez... Já achou? Peraí, mais um pouquinho. Deixa eu dar mais um tempo aí para o pessoal tentar. Já achei. Já também? Falem aí, qual foi a janela que vocês descobriram? É a amarela, a segunda. Contar de forma poética a história de 2 crianças. Pronto. Isso combina com a história? Foi isso mesmo que a gente leu? É a história de amizade entre 2 crianças contada de forma poética? Combinou? Sim, né? Essa é a finalidade. Sim. A janela verde diz assim: explicar como construir um telefone com fio. Não, né? Ele fala de fio, fala da amizade, né? Fala de telefone aqui,
mas não é essa a finalidade do texto. A vermelha diz assim, informar sobre a importância da interação, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor, informar sobre a importância da interação com as pessoas. Bom, a gente fala sobre isso no texto também, né? Porque eles estão conversando, mas essa é a finalidade principal do texto? Não, né? Esse é um dos pontos que está no texto, mas não é a finalidade. Defender a ideia de que vizinhos precisam ser amigos. É muito bom ser amigo do vizinho, foi o que aconteceu na nossa história, mas não é essa a finalidade também. Então, acertou aí quem achou a janela amarela, tá bom? Então, pegue o fiozinho aí, ó, passe o seu lápis e marque aí a janela amarela, tá bom? Vamos lá agora responder a questão 19. Como que a Manuela e o Bruno se comunicam? Eles ligam um para o outro, gente? Não, né? Será que eles mandam uma carta pelo correio? Também não. Eles ficam gritando pela janela? Eles tentaram, mas não deu certo, né? Porque a zoeira, o barulho da rua, né? Fez com que eles não conseguissem se ouvir. Então, eles resolveram... Aliás, o Bruno, né, criou esse método aí. Então, vamos colocar aqui. Como eles se comunicavam? Manuela e Bruno. Deixa eu aumentar aqui. Se comunicam como, gente? Por um sistema de, que eu falei para vocês aí, roldanas, né? Que ele fala no texto. Feito com fio de barbante. Por meio disso, trocam recados, desenhos, mensagens. É como se fosse um WhatsApp das antigas. Tá bom? Vamos lá, colocar a resposta aqui da questão 21. Qual a superinvenção do Bruno? Foi o sistema de roldanas, né? Criar, foi a superinvenção deles. O sistema de roldanas. Para quê? Para se comunicar com Manuela. Então, quem terminou a questão 21, vai lá para a página 31 fazer a questão 22. Como você imagina... Eu terminei a questão 21. Tá bom, então você vai fazer a questão 22, tá bom? É a sua resposta aí. Como você imagina Bruno e Manuela? Então, você vai escrever aí pelo menos 2 características para Bruno e 2 características para Manuela, que são o quê? Adjetivos. Lembra? Características ou qualidades são sempre adjetivos na língua portuguesa. Você vai escrever características dos personagens que podem ser compreendidas a partir do texto, ou seja, você não vai inventar uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente leu. Então, você vai olhar lá no texto e, de acordo com o texto, você vai ver que dá para a gente tirar algumas características. Vou dar um exemplo. Tem uma hora que fala assim, ó, que a menina, quando ele fala com ela, que ela corou. O que é corar, né? Quer dizer que ela ficou vermelhinha. Pode ser que ela seja envergonhada, né? Que ela não falava com ele. Ele diz que nunca viu ela no clube, nunca viu ela no parque. Então, talvez ela seja uma menina tímida, envergonhada. Então, é uma das coisas que você pode colocar. Tá bom? Manuela era tímida, certo? Então, aí mais na frente fala que ele criou essa roldana. Então, você pode dizer que ele é criativo, por exemplo. E aí vem mais algumas características aí, certo? De acordo com o que a gente leu no texto, falando, né, sobre o que eles fizeram durante a história. Vamos lá fazer a questão 23. Questão 23. Não, professora.
Questão 23, aqui, a questão 22, vocês que vão fazer, né? São as características. Aqui, ó. Você vai colocar aí, ó. Da Manuela e do Bruno. E na questão 23, a gente vai contar quantos versos tem no poema. Cada verso é uma linha. Então, é só você contar as linhas que você vai descobrir quantos versos tem. E as estrofes são os grupinhos que formam de versos. Então, você observa lá no texto que ele tem, ó, 1, 2, 3, 4 versinhos na primeira estrofe. Aí ele pula, dá um espaço, e aí vem mais versos. E aí assim segue, tá bom? Então, observe que eles são organizados em versos e estrofes. Confira quantos versos e quantas estrofes. Aqui, ó, vamos relembrar aqui, verso e estrofe. Na segunda estrofe aí, começa, Manuela espicha o pescoço. É um verso, porque é uma linha. Fica num alvoroço. É o segundo verso ou a segunda linha. Se esconde atrás da cortina. Terceiro verso. Mais curiosa menina. É a quarta linha, então é o quarto verso. Não deixa de espiar. É a quinta linha e o quinto verso. Então, cada linha é um verso do poema. E cada grupo de versos que está sendo separado pelo espaço é uma estrofe. Certo? Mas, professora, A resposta aqui sobre a quantidade de versos vai ser 54 versos. É só contar, só fazer cálculos. E quantas estrofes, ou seja, os grupos de versos? 12 estrofes. Muito bem. Quem achou essas quantidades aí acertou. Agora, em que lugar acontece a história, gente? É na cidade ou foi no campo? Cidade. na cidade grande. Na cidade grande. Então, em uma cidade, nas casas de Bruno e Manuela. Cada um na sua casa, né? Então, você pode colocar assim. Observe a palavra fio em dois contextos diferentes. É a questão 25 aí, tá bom? Vamos só comentar. Na primeira, tem um livrinho e está escrito o título do livro, Um Fio de Amizade. É como se fosse o livro desse texto que a gente leu, né? E ao lado, a gente tem duas garotinhas aí conversando, uma tipo contando, né, um segredo, uma fofoca. E ela diz assim, ó, a amizade de Ana e João está por um fio. Aí vamos lá. A palavra fio tem o mesmo sentido nas duas situações? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Não. Exatamente, não tem o mesmo sentido. Quando está falando aqui de um fio de amizade na capa do livro, está se referindo ao texto, por exemplo, que a gente leu, né? Um fio de amizade quer dizer que é algo que liga duas pessoas que são amigas, que se gostam, né? Agora, quando a menina diz assim, ó, a amizade de Ana e João está por um fio, aí a gente imagina que tem duas pessoas que eram amigas e entre elas tem um fio bem fininho que está para se arrebentar, ou seja, que a amizade não está bem, não é? Seria isso, que a amizade entre eles não está bem. Certo? A letra B. O fio criado por Manuela e Bruno servia para quê? Ele deu origem ao título do texto, né, que é do poema, que é Fio de Amizade. Mas ele servia para que mais? Na prática, de verdade. Para eles poderem se falar. Para eles poderem se comunicar, se falar, né, Yasmin? Muito bem. E aí, esse fio que trazia e levava, né? Levava e trazia as mensagens. Então, era um fio de amizade. Era um fio de amizade, assim, falando no sentido real, de verdade, porque era um fio realmente que levava e trazia, e esse fio alimentava a amizade deles. Mas, ao mesmo tempo, no título do texto, ele dá a ideia de que é um fio, o fio de amizade, no sentido figurado também, né? De que a amizade deles era ligada por um fio de verdade, que levava os cartõezinhos entre eles, e também um fio imaginário, vamos dizer assim, que também tornava a amizade deles possível
não só pelas cartinhas que eu envio, né? Mas também por eles gostarem um do outro, né? Da companhia um do outro, e ter a curiosidade de se conhecer. Certinho? Então, esse foi o texto que a gente estudou hoje. É um poema muito bonito. A gente pôde observar aí que tem falas de personagem, ou seja, é um texto, um poema narrativo, né? Então, ele é um poema diferente dos outros que a gente já tinha lido e conhecido aqui. Vimos que todo poema tem versos, e os versos são simplesmente as linhas. Então, cada linha, se você quiser saber quantos versos tem um poema, a gente aprendeu hoje, que cada linha é um verso, cada verso é uma linha. E que o poema está organizado em estrofes, né? Então, cada estrofe são os grupinhos de versos. Aqui eu tenho um grupo, aí eu dou um espaço e faço outro grupo, então é outra estrofe. Então, eles estão separados por esses espaços, né? As estrofes são separadas por esses espaços. Certinho, terceiro ano?